Estamos aqui dando sequência na nossa conversa sobre os orixás. Hoje nós vamos falar de Oyá e Ansan. Primeiramente, eu quero pedir Agô a Oyá para falar em seu nome. Quero deixar aqui um saravá para todo o povo de Umbanda, um mucuyu para o povo de Angola, colofé para o povo Jeje, motumbá, mojubá para o povo do Queto, axé para quem é de axé, a bênção para quem é de bênção. A nossa intenção é trazer, dentro do nosso terreiro, trazer para o nosso pessoal um conteúdo histórico, numa ótica de onde vêm as palavras, aonde vêm certos rituais. Nós não estamos aqui para definir o que é isso ou o que é assado. Cada terreiro tem a sua conduta, cada terreiro tem o seu axé, cada terreiro tem a sua bagagem. A intenção dessa nossa conversa é trazer um pouquinho do conteúdo histórico, de onde vêm certos rituais, de onde vêm certas rezas, certos orequis, certas cantigas, dentro da nossa realidade de nossa casa. Eu quero pedir quero pedir a licença aos mais velhos, quero pedir licença então, com todo o meu respeito, a todo o povo do santo, pedir licença ao meu pai de santo, pai Luiz do Omolu, e para a gente começar a falar dessa grande senhora. É muito diverso, se estende para tudo o Oyá, porque ela tem o seu fundamento, ela tem uma história com basicamente todos os orixás. Oyá e Ansan é o orixá do dinamismo, da expansão, é o orixá do movimento, é o orixá daquilo que vai expandir e criar um movimento. Então você vai encontrar Oyá no Itã, na mitologia da criação. Quando se fala que o mundo foi formado, ela tem um fundamento com o Odu Ocaran, que é o Odu de Exu. Então, na formação do mundo, quando vem o fogo e as pedras, né, os meteoros vão se juntando para formar o planeta, e que tudo era brasa, tudo era fogo, e isso através de Exu e Nã, ali estava Oyá, fazendo o quê? Trazendo a labareda, trazendo o seu vendaval, para que esse fogo não se apagasse. Você vai encontrar esse fundamento de Oyá ali na criação. Na mitologia do Queto se canta assim: Odiate-me Loiá, Odiate-me Olorum, Odiate-me Loiá. Odiate-me Olorum quer dizer a senhora que vem do infinito. Ela vem do infinito. Então você vai encontrar Oyá ligada com todos os elementos da natureza. A gente não participa da humanização do orixá. No nosso ponto de vista, a gente deve se humanizar para chegar mais perto, se divinizar para chegar mais perto da divindade, não é o contrário. Mas o ser humano, em toda a sua história, ele tenta humanizar a divindade para estar mais perto dela. Então você vai ver que Oyá, ela se esposa de todos os orixás. Mas o que significa isso, não é? Ela quer aprender a lutar, então ela ganha a alfanja do Ogum. Ele ensina Oyá a lutar. Oyá foi esposa de Xangô, ela leva o próprio fogo a Xangô, com a sua panela, o seu aguerê, ela entrega então o poder do fogo a Xangô. Oyá ganha o escudo de Oxalufã. Oyá aprende a caçar com Oxóssi. Oyá com o Omolu, ela pega junto com o Omolu, e aí vão chamar Oyá de Igbalé, o domínio dos mortos, aquela que encaminha os desencarnados. Então existe se você for na África, no reino de Irá, do povo Nupe, ali às margens do rio Níger, esse rio ele é consagrado a Oyá. Por quê? Porque ele é um rio de 9 afluentes, ele é um rio de 9 braços. E no meio desses afluentes tem uma ilha chamada de Jeba. A ilha de Jeba simboliza pelo povo Nupe que ali está um portal das 9 dimensões. Então Oyá seria que com Ogum, ela foi a mãe dos 9 filhos. Ela é a dona, porque na mitologia iorubá você vai dividir o mundo astral entre 9 dimensões. Você não vai ter a dicotomia ocidental ou católica entre o céu e o inferno. Você não vai encontrar isso dentro da cultura afro, assim como você não vai encontrar isso na cultura oriental. Se você for na cultura dos Vedas, a cultura mais antiga registrada na história da humanidade, você vai ver que eles dividem também o espaço no campo astral também em 9. Então, acredita-se dentro desse Itã de Oyá que ela encaminha
o ser depois que falece, e ela vai encaixar ele aonde ele mais se adequada. Isso é tão bem explicado e digerido nas casas kardecistas. A filosofia kardecista, em todos os seus romances e obras, ela vai explorar essa vida após a morte, para onde a alma foi, e se foi para o umbral, e se foi para uma outra, aonde denota que cada um está de acordo com a sua evolução, cada um vai para um campo ou para uma colônia, de acordo com a sua vibração. Na cultura iorubá, você vai ter com o Olodumare, ou com o Olorum, com Deus. E é a Olodumare, o Senhor do Destino, é que você vai prestar contas. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Cada um está num caminho, cada um está num momento, cada um está numa realidade. E o ser humano, ele age e reage conforme as suas condições. Nós nunca devemos julgar ninguém. Dentro da cultura afro, quando a gente reencarna no planeta, cada um traz o seu Egbaldu, ou seja, a cabaça do seu destino. Cada um já vem para traçar um caminho, aonde esse caminho vai impulsionar a pessoa na evolução, e após o seu desencarne, entregar o que sobrou, a matéria para Nanã, após o Mulu fazer esse desfecho, é Yansan Oyá que leva o ser humano dentro desses 9 campos mostrados pela cultura iorubá. Nessa cultura ela é chamada de Oyá Mezan Orum. Esse nome Yansan é brasileiro. Ela é conhecida sempre na África como Oyá. O símbolo de Oyá é o búfalo, que denota força, e a borboleta, que denota a liberdade. Tem um Itã dela de Ogum. Bom, ela tem Itã com todos os orixás, a gente passaria a noite aqui. Mas tem um Itã dela com Ogum, que Ogum estava caçando, ele ainda não tinha ensinado a caça a Oxóssi e trabalhado na forja, ele era um caçador, lembra da história de Ogum? Então Ogum estava caçando e vê aquele búfalo enorme. E quando Ogum arma sua flecha naquele búfalo, ele perde o búfalo de vista, e ele vê sair de trás assim de um formigueiro aquela mulher linda, com seus adês, com as suas pulseiras, muito bem vestida, muito bem trajada, elegante. E Ogum se fascina com aquela mulher. Eu estava vendo um búfalo, agora sai essa mulher linda, e ele de longe, ele começa a olhar ela e ele segue ela, e ela vai para a cidade, e ela vai para o mercado. Então Ogum, fascinado por ela, Ogum tem com ela, e vai cortejar Oyá, e ela não dá muita moral para ele. E então ele vai embora. Quando ela volta do mercado e ela vai lá no formigueiro encontrar a roupa dela de búfalo, a roupa não estava. Ogum foi lá, pegou a roupa de Oyá Yansan e guardou dentro do paiol da casa dele. E aí conta nesse Itã que ela com ele teve 9 filhos, né? E o quanto ela está ligada, Oyá, Ibi e Ku. Ibi é vida e Ku é morte. Então algumas tradições vão falar que todos os filhos de Oyá morreram. É o que mostra essas 9 faixas vibratórias do astral, esses 9 passos do Orum. E tem umas outras lendas que dentro desse mesmo Itã fala que um belo dia as outras esposas de Ogum, muito aciumadas de Oyá, conta para ela que a roupa do búfalo estava no paiol, um dia que Ogum saiu para guerrear. Então ela resgata a roupa de búfalo dela e ela chega para um dos filhos, porque ela ia para o mundo. Então ela chega para um dos filhos e ela entrega o chifre do búfalo. Então ela fala, olha só, quando você precisar de mim, você bate um chifre no outro. E aonde você estiver, eu vou vir por você. Então o chifre do búfalo ou do boi, ele é um símbolo de Oyá. Ela traz com ela o Yureshin, o Oru Exin, que é como o símbolo do Oxóssi, o Eruquerê. O Eru Exin, ele é feito da haste de rabo de búfalo, e diz que com ele é onde ela guia os desencarnados para os planos no astral. Ela traz também o abano, né? E ela traz a sua alfanja, a sua espada, que ela herda aprendendo a lutar com Ogum. O sincretismo de Oyá é com Santa Bárbara, mas tem muita coisa interessante, né? Porque Santa Bárbara, ela não só vem na sua imagem com uma espada na mão, mas o que acontece na mitologia católica? Diz que Bárbara era uma mulher de muitas posses, uma moça, estava até prometida, mas ela se torna cristã, os soldados descobriram, ela não negou a fé dela e eles martirizaram ela. E assim como Santa Cecília,
como ela mesmo sendo martirizada, ela não nega a sua fé, ela é degolada pelo próprio pai. Então, depois de martirizada, quando o pai a degola, cai um raio na cabeça dele. E ele morre fulminante, com o raio. Então, não só pela espada, mas também porque o pai de Santa Bárbara morre com o raio na cabeça. A Oyá é atribuído os relâmpagos, os raios, né, junto com Xangô. Quando você vê uma tempestade, quando você vê essa força do vento, em algumas tradições, essa própria água que está forte, os redemoinhos, os furacões, tudo isso pertence a Oyá. Oyá é a força que move o mundo, é a força que quebra os padrões. É aquilo que move, é aquilo que modifica, é aquilo que reestrutura pela sua tempestade e pela sua ventania. O planeta associado a Oyá é Júpiter. A sua essência é o Bejuim. As cores de Oyá vai ser o vermelho. Interessante, né? Porque você voltando naquela história do princípio primordial, nesse fundamento dela, porque o Odu de Oyá é o Irosum, mas ela tem esse fundamento com o Ocaran, que é o Odu de Exu, o primeiro ser criado. Então essa coisa do vermelho, né? Se você for ver na cultura hindu, o Kundalini, essa força que dá a vida também é vermelha. Na cultura dos Vedas, o chakra básico, que também vem com essa cor vermelha. E aí, ainda tratando de sincretismo, se você vai correr ali no Egito e você vai estudar a mitologia dos nétares egípcios, você vai ver Bastet, ou você vai ver Sekhemekh. O culto, o significado, eu fico impressionado, porque veja bem, tudo bem que Oyá, ela vai tomar conta dos 9 espaços do Orum, mas a própria NASA publicou que a nossa galáxia está dividida em 9 dimensões, isso fisicamente. É muito interessante, como histórias milenares, e às vezes histórias distantes uma da outra, elas batem na essência, o quanto o ser humano ele estava conectado com a essência das coisas. O mundo mudou. O mundo mudou. Se você for olhar a última década, como nós mudamos, como nós estamos dispersos e tão distantes de buscar as nossas raízes e a nossa essência, não é? Eu estou me lembrando, na medicina tradicional chinesa, na tradição chinesa antiga, você tem Confúcio, que apresenta o taoísmo, essa coisa da não separação, o yin e o yang se fundem, e disso, toda a teoria do Tao vem nessa fusão de que tudo está em tudo. Existe uma frase tão linda na cultura Nagô e também na cultura Jeje, que o homem não come o arroz, ele é o arroz. E você vai ver isso no fundamento budista, que ele prega que tudo somos nós e nós somos esse tudo. E Oyá, ela vai estar ligada com todos os elementos. Se você vê Oyá no elemento, ligado ao elemento terra, que aí nós estamos falando de Oyá Onilê, você vai ver Oyá, porque o elemento de Oyá é ar e fogo, na essência. Mas ela está ligada em todos os elementos, porque ela tem esse fundamento com todos os orixás. Então, Oyá ligada ao ar é Oyá Afulelé. Oyá ligada ao elemento água é Oyá Irá. Lembra do reino de Irá? Ali nas margens do rio Níger. Então, ali chama Oyá Irá. Ela está ligada com o elemento água. Então, você vai ver Oyá em tudo. A oferenda que Oyá mais gosta é o acará, mais conhecido tradicionalmente como acarajé. Então, você põe o quê? A diferença dele é que o acarajé ele é fechado, ele não é aberto, e você põe o camarão em cima. Mas quando você vai entregar o acarajé para Oyá, você põe 4, simbolizando o quê? As 4 direções, os 4 caminhos, porque ela está presente em todos os rituais de transformação, movimento e passagem. Ela seria essa força propulsora que vai dar o movimento, que vai expandir para que as coisas possam dar seguimento. Tudo isso é Oyá e Ansan. Você tem uma coisa muito linda sobre Oyá. Os seus filhos, vamos falar um pouquinho dos seus filhos. Os filhos de Oyá, se você está no equilíbrio, são aquelas pessoas determinadas, são aquelas pessoas corajosas, são aquelas pessoas empreendedoras. Eu falei uma coisa linda porque eu lembrei da Bahia, porque
as filhas de Oiá se sustentaram através do acarajé. Você vai na Baía de São Salvador, no Pelourinho, está lá as baianas de roda vendendo o acarajé. E conta-se que na tradição dos candomblés da Bahia, quando a pessoa vai fazer uma obrigação, seja uma iaô, seja uma ebome, então a mãe de santo manda ela ir no mercado vender o acarajé, porque o Oiá é conhecida carinhosamente na Bahia como a dona do mercado. Então elas vão indo ao mercado vender o acarajé, cantando assim: Eloiá, Eloiá, ó Bexire, Lobaxire, Eloiá, 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 ó Bexire, Lobaxire, Eloiá. E Iansã vai brincar e vender no mercado. São pessoas independentes, são pessoas guerreiras, são pessoas de raciocínio rápido. O Odu Irossum, ele tem um recado para as filhas de Oiá. É a palavra certa na hora correta, porque são explosivas. Não é? É aquele impulso que vem. Aí, às vezes, fala uma coisa na hora que não podia para quem não precisava. Então, é ter aquela paciência. Porque o que acontece, tá? Como Oiá é a 1000 por hora, as filhas de Oiá pensam em 1 milhão por minuto, as pessoas, elas são diferentes. Nem todo mundo tem um raciocínio rápido, embora o raciocínio não tenha nada a ver com filhas de Oiá, elas vão agir por impulso, né? Mas elas têm um raciocínio rápido. Só que a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais. Então, no minuto que você assume que todo mundo tem o raciocínio rápido como você, aí vai faltar a paciência. Vai faltar a paciência em relação aos outros. As filhas de Oiá são muito ciumentas também. Claro, tudo isso falando em equilíbrio ou desequilíbrio. No desequilíbrio, são muito ciumentas, são muito possessivas, correto? As filhas de Oiá são muito soltas, então, na área relacional, é um trabalho que tem que ser feito ali. Porque duas pessoas muito possessivas ali, junto com o parceiro de Oiá, se ele quer controlar ela, ele não vai conseguir. Ele não tem como conseguir. Então a natureza do parceiro de Oiá tem que ser uma natureza que acomoda, senão vai dar muito atrito. Isso acontece demais. Uma coisa interessante é que as filhas de Oiá têm que beber água. As filhas de Oiá esquecem de beber água. Oiá, senhora do bambuzal, né? Quando você vê um bambuzal, Oiá na cultura banto, você chama ela de matamba, também de bamburucema, ou também de cauanguê. Tem um ponto que fala: Oiá matamba, epa membe, Oiá matamba, epa membe. O caiangô na murungangue, epa membe, Oiá matamba, epa membe. O caiangô na murungangue, epa membe. Oiá matamba, epa membe. Mas na cultura banto, Oiá tem o mesmo significado. É essa força guerreira, é essa força de expansão, é essa força que vai à luta. Uma coisa que eu falo quando eu estou vendo o jogo para os filhos e filhas de Oiá, eu falo assim: olha só, toda vez que você não for a sua natureza, você não será feliz. Então, as pessoas, os filhos de Oiá, eles são comunicativos, eles são extrovertidos, eles põem tudo para fora, né? Infelizmente, às vezes naquela explosão. Mas como é que você sabe que a pessoa não está bem? É aquela pessoa que fala assim: vou ficar na minha, deixa eu me recolher, deixa eu ficar quieto, não quero nada com ninguém. E aí você vê que a pessoa não vai estar bem, porque aquilo não é a natureza dela. Ela é para fora, ela é extrovertida, ela é comunicativa. Então os filhos de Oiá têm que prestar muita atenção nisso. Como você está? Está bem com o seu orixá? Está bem consigo próprio, não é? A Oiá do Balé, ela cria também, é uma das senhoras do culto a Egungun. Você vai achar o fundamento de Oiá de Balé no próprio cemitério, junto com o Omolu. Porque conta a lenda, numa das suas histórias com Xangô, porque quando ela é a esposa de Xangô, lembra que ela leva o fogo a Xangô. Então ela vai em todas as lutas, ela é guerreira. Ela vai em todas as lutas com Xangô. E teve uma batalha que ela viu que Xangô ia perder. Não tinha condição nenhuma. Então ela, com seu Eruquerido, com seu Yaruxim, ela vai e ela levanta os Eguns, e ela traz os Eguns à guerra, e os Eguns ajudam Xangô a vencer a guerra.
Agora Xangô, que morre de medo de Egum, morre de medo de morte, então ele chama um Babalaô, e é Xangô no reino de Oió. Nós vamos falar de Xangô daqui a pouco, em outras conversas, mas é Xangô que ordena o culto a Egungun, um culto ainda vivo hoje na própria Nigéria, e um culto que foi, que se resistiu e se fundou ali na Bahia, precisamente na ilha de Taparica. Hoje você deve ter 4 ou 6 cultos ali a Egungun. E Oiá está ligada a isso. É ela que leva as almas, é ela que leva a alma onde a alma vai se acomodar nos espaços sagrados. Então é muita coisa para falar dessa grande senhora Oiá Yansan. Eu peço a Oiá que te dê essa visão de si próprio, a sua autoestima, aquilo que é possível, a sua coragem. Quando a gente está meio borocochô, quando as coisas não estão muito bem, eparrei, Oiá, eparrei, Yansan, porque ela é o choque, ela é a eletricidade. Quando você fala, eparrei, chegou, foi um susto, é aquele choque, é aquela coisa elétrica que vai te acordar. Sai desse corpo que não te pertence. Eparrei, Oiá, nunca se deixe abater pelas situações que a vida te apresenta. Nós não somos produtos do meio. Nós somos o que nós escolhemos reagir ao que nos acontece. Mas eu entendo que às vezes não é fácil. Às vezes nem tudo sai como a gente planeja, nem tudo sai como a gente quer, não é? Então não é fácil. A gente precisa buscar essa força dentro de nós, porque ela está dentro de nós. Por mais que a cultura afro vai desmembrar a Oiá, seja onde ela tem o fundamento e aonde ela está operando dentro dessa força da criação, a gente sabe, e a cultura afro também, que Oiá é uma só. Oiá é uma só, e você vai ver diferentes formas onde ela vai se manifestar nessa manutenção do nosso cosmos, na manutenção das energias do nosso planeta e da cabeça do Odu de cada filho. Eu queria tirar um ponto para Oiá que fala assim, que fala como? Sumiu. Ajemitô de Aú, ajemitô de Oiá, ajemitô de Aú, ajemitô de Oiá, orixá ereué, ajemitô de Oiá, é orixá ereué, ajemitô de Oiá, eparrei Yansan. Cuida de todos os seus filhos. Abençoe todos os seus filhos, cuida do nosso planeta, que com a sua ventania possa varrer todos os males, nos mostrando, nos expandindo a visão de nós próprios, expandindo todas as possibilidades da qual fomos criados, e a sua força e o seu axé. A Umbanda, a gente vê muito na vibração de Oiá, as pombagiras, a gente vê muito a vibração de Oiá, os boiadeiros, não é? Tem certas caboclas que trabalham também na vibração de Oiá, mas muito comum no povo de boiadeiro, e muito comum, muitas são as falanges de pombagira, embora seja da Calunga, ou seja da Encruza. Lembra que Oiá tem fundamento com tudo isso. Oiá de Balé está na Calunga. Essa flexibilidade de Yansan, seu Zé esses dias estava falando que Yansan, ela tem esse molejo, assim como também essa flexibilidade que a pombagira se apresenta, aonde ela consegue tudo, ela é independente, ela não depende de ninguém, e com o seu jeitinho, ela vai atrás do que ela deseja. Ela conquista aquilo que ela quer. E assim são os filhos de Yansan. Vanessa, falta alguma coisa para me dizer sobre Yansan? Muito bom. É muita coisa, né? Yansan, ela está em todos os mitos, ela está em todas as histórias, ela se encontra nas lendas com todos os orixás. Vamos cantar um ponto para homenageá-la? Pode cantar. Vamos cantar um ponto para ela, para... Oiá, tete, oiá, tete, oiá, oiá, tete, oiá, tete, oiá, oiá, tete, oiá, oiá, tete, amá, oiá, tete, oiá, oiá, tete, amá, oiá, tete, oiá, tete. É parreira, oiá, é guerreiro, oiá, já sabe o balé, é parreira, oiá, tete, amá, oiá, tete, oiá, oiá, tete, amá. Eparrei,
eparre, força de oiá, eparreu, eparreia, eparre, força de oiá. Ela é mais que um temporal, muito mais que ventania, uma força sem igual, um poder que arrepia, a bravura de 1000 homens, tudo em uma só mulher, e por nós ela guerreia, vem o mal de onde vier. Eparreia, Sam! Eparreia, Eparreia, Loiá! força de oiá, eparreia, eparre, força de oiá, eparreia, eparre, força de oiá, eparreia, eparre, força de oiá. Filha de Santa Guerreira, meu caminho é o mesmo traço, fui criada em fogo alto, tenho minha alma de aço, agradeço a Yansan, tudo que ela me ensinou, a coragem de Ogum e a justiça de Xangô. Eparreu, eparreia, eparre, força de oiá, Eparreu, eparreia, eparre, força de oiá, eparreu, eparreia, eparre, força de oiá, eparreu, eparreia, eparre, força de oiá. Eparrei. Esse ponto narra a sua história, né? Canta aquele outro que a gente gosta muito na Umbanda. Oi, Yansan, menina. Como é que é? Ai, linda essa música. É, muito linda. Vamos tocar essa para Yansan. O metal de Yansan é o cobre, é o estanho, não é? As cores de Yansan, ela pega o vermelho, ela pega o laranja, ela pega o coral. As pedras de Yansan pode ser também o coral, pode ser o zircônia. Nas culturas afro, ela pega também o marrom, não é? E em algumas culturas ela pega também o branco. A Yansan do Igbalé, ela só veste branco. Então, achou a música? Tá bom. A gente pode falar de Oiá a noite inteira, é muita coisa sobre Oiá. Eparrei, Oiá. Eparreia. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Ela chegou bem devagar e observou em cada canto desse mundo e a fez pensar. A luz brilhou em seu jacutá e anunciou: prepare que a guerreira agora vai reinar. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra te segurar. Oi, Yansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. O tempo mudou, fez o céu brilhar. O sol e a lua irradiam energia para renovar. Que renasça o amor e fortaleça a fé. Pois Yansan está soprando pelo mundo um vendaval de axé. Oi, Yansan, seu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, Yansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar. Na Umbanda, a gente toca o toque de Yansan, a gente usa o barra-vento. Nas culturas afro, esse toque se chama Ilu. Mas aqui a gente usa o barra-vento para Oiá. Bom, que Oxalá, Olodumare, Olumilá, todos os orixás e nossa mãe Oiá Yansan abençoe os nossos caminhos, direcione os nossos caminhos, expanda a consciência de nós mesmos e de tudo que nós somos capazes. Que nos dê a autoestima, a força, a garra e a coragem de levantar e lutar. Ir atrás do que queremos, do que confiamos e do que acreditamos. Muito axé. Agô. Eparrei. Zambra, zambra, me xaxê. 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 Eparrei.
Axé. Graças a Deus.